Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12h12. Eu sou Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos simultaneamente também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e ainda no nosso canal no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja com o programa a partir de agora. Anote aí o WhatsApp, é o 973350038, mais uma vez, 973350038. E nas suas interações aí nas redes sociais, não se esqueça de marcar a hashtag Programa Gente que Fala. Edição de terça-feira, vamos aqui com muito entusiasmo e dedicação para apresentar a nossa super bancada de hoje, primeiramente com o desembargador, doutor Henrique Nelson Calandra, especialista em direito empresarial. Doutor Calandra, que é ex-presidente da Associação Paulista de Magistrados e também da Associação dos Magistrados do Brasil. Desembargador Calandra, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, muito obrigado. É sempre um prazer poder estar com vocês, poder falar com a população nesses momentos que precedem o 15 de novembro, uma data importantíssima para a cidadania que é alguma coisa de mais preciosa para cada um de nós. A gente só percebe quando ela é ameaçada ou quando se perde para regimes totalitários. Então, vamos celebrar, mais do que uma eleição para prefeito, vereador, vamos celebrar a data, o 15 de novembro, que é a data da instalação da República no nosso país. E estamos espremidos, né, nesse momento, entre as eleições presidenciais americanas, que aconteceram dias atrás, e agora as nossas eleições municipais. Estamos, então, aí espremidos numa situação diferente, né, por conta do adiamento do primeiro turno para 15 de novembro. Mas vamos lá, seguindo com a sequência aqui da nossa apresentação. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, sempre com a gente, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, tudo bem? Tudo bem, Mauro? É um prazer estar aqui com você. Um abraço a você, a Zenilda, ao Pedro e ao nosso amigo Fausto e a esta mesa maravilhosa que temos hoje aqui. Também com a gente o Mário Marinho, jornalista, advogado, escritor, ex-editor do Caderno de Esportes do Jornal da Tarde. Mário Marinho, seja bem-vindo a Gente que Fala mais uma vez, tudo bem? Tudo bem, Mauro Friesman, um grande abraço para você, um grande abraço a todo mundo na mesa. É sempre um prazer muito grande a gente estar junto, longe, porém junto, batendo esse papo agradável, Mauro. É isso aí. E fechando a nossa bancada, o jornalista e empresário Raul Jafé. Seja bem-vindo, Jafé, tudo bem? Meus queridos amigos, muito obrigado, Mauro, você sempre brilhando na condução do programa, nossa querida Zenilda e nosso grande mestre Fausto Camunha, Pedro Schiavon, que turma maravilhosa. E é uma alegria, já que você já citou os nossos convidados, estar aqui com o doutor Nelson Calandra, nossa, o homem que foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, fez um grande trabalho. Pinheiro Pedro, do qual eu sou fã, participo sempre estou ali de olho nos seus comentários no The Eagle, que é uma belíssima coluna que ele escreve, e o sempre polêmico Mário Marinho. Grande abraço a todos vocês, é uma honra estar aqui ao lado de tão seleta mesa. Olha, pessoal, os nossos assuntos aqui são inúmeros. Hoje temos aqui na pauta a interrupção dos estudos clínicos da Coronavac, produzida lá pela China, a eleição presidencial, como é que vai andar tudo isso. Então, os assuntos são tensos. Marinho, antes da gente começar a falar de tudo isso, vamos falar o seguinte. O Flamengo de técnico novo. E aí, o que vai dar com o Rogério Ceni? Para a gente dar uma quebrada de gelo aqui antes da gente entrar. Vamos lá. Vamos começar tocando a bola, né? Tocando a bola. É por aí que vai, né? Olha, excelente a contratação do Flamengo. O Rogério Ceni, né, ele começou meio atrapalhado. Ele começou num time grande, o São Paulo, né, onde ele era o ídolo, o mito e tal, e realmente um risco muito grande que ele correu e não deu certo aquele comecinho. Depois ele foi para o Fortaleza, depois para o Cruzeiro, voltou para o Fortaleza e agora vai para o Flamengo. Acho que ele já está suficientemente amadurecido para encarar esse Flamengo. O Flamengo que no ano passado, você se lembra, os flamenguistas diziam que o Flamengo estava no outro patamar, né? Bem longe do patamar da gente. Né? Mas esse ano ele está no patamar normal, né? Ele está entre os mortos, né? Porque esse ano já é o terceiro técnico, né? Já é o terceiro técnico.
E o Rogério Ceni, como eu disse, tem toda aí a ciência que ele tem do futebol e todas as condições para dar certo o Flamengo, viu, Walter? Bom, vamos lá, pessoal, ao nosso assunto a nossa primeira pauta de hoje. A Anvisa determinou ontem à noite a interrupção do estudo clínico da vacina Coronavac, a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo, após o registro de um evento adverso grave. O Instituto Butantan diz que foi surpreendido e que trata-se da morte de um voluntário por motivo que não tem relação com os testes. Especialistas temem que interesses políticos de ambos os lados possam estar envolvidos na ocultação de dados e no atraso dos medicamentos. Bom, primeiramente aqui uma informação a mais, aqui de acordo com é uma informação da Globo News de hoje de manhã, o José Roberto Burnier destacou que esse voluntário é um homem, um paciente de 33 anos que não tinha comorbidades, né? E que essa morte do voluntário não foi causada por doença respiratória. Aí, daqui a pouco, a gente teve notícia do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou numa rede social a respeito dessa suspensão dos testes da Coronavac, dizendo que o episódio é mais um que o Jair Bolsonaro ganha. Então, é uma disputa política, não é? Eu começo com você, Pinheiro Pedro. Aí a gente vê uma disputa política, né? Não, foi muito grave o que foi digitado hoje pelo presidente, né, no seu Twitter, né, respondendo a uma fã. Ele colocou lá, mais uma vitória de Jair Bolsonaro. Francamente, é uma das coisas mais graves que eu já vi serem escritas num período de crise como esse que estamos passando por um chefe de Estado. Qual é a vitória de Jair Bolsonaro numa decisão regulamentar da Agência de Vigilância Sanitária em relação a uma vacina que está vindo para imunizar a população de uma pandemia? Não consigo entender. Francamente, é uma das coisas mais graves, mais levianas, num momento de crise como esse que vivemos, saindo da boca do maior mandatário da nação. Isso mostra o nível de insanidade que estamos vivendo hoje no país. E eu posso falar isso com tranquilidade. Eu votei no Jair, apoiei a transição, ajudei no programa de transição. Eu estou vendo, desde o ano passado, a deterioração do ambiente no entorno do líder. A substituição dos objetivos pelas vaidades, pelos interesses. E isso está se refletindo neste Twitter, neste momento grave, em que se está discutindo a morte de uma pessoa, que, ao que tudo indica, não tem relação com o programa da vacina, mas é natural que a agência regulamentadora, a agência de regulação, se preocupe, há o princípio da precaução. Portanto, todas as providências adequadas estão sendo adotadas. E não é hora para ficar tripudiando politicamente pelo Twitter. Lamentável, queria deixar aqui registrado, absolutamente lamentável. Esta atitude revela muito mais de quem deveria, neste momento, estar quieto. O Jafé, eu destaquei aqui, o Instituto Butantan diz que foi surpreendido e que trata-se da morte de um voluntário por motivo que não tem qualquer relação com os testes. É claro, temos que aguardar aí as informações, as apurações. É natural, como destacou o Pinheiro Pedro, né, diante de um evento adverso grave, né, que é essa informação da Anvisa, essa é a razão da suspensão. Mas como é que você avalia essa interferência agora do presidente Bolsonaro, dizendo que o episódio é mais um que Jair Bolsonaro ganha? Bom, apesar de ser apoiador do presidente Bolsonaro, não há dúvida que ele deveria ter ficado quieto, né, para fazer esse comentário. Em primeiro lugar, eu acho que nós não estamos numa disputa de vacina, porque, afinal de contas, tem acontecido isso na vacina de Oxford, eu não sei se a Pfizer, outras aconteceram durante os testes
mortes ou problemas graves com alguns voluntários. Eu acho isso perfeitamente normal. Afinal de contas, todos dizem que uma vacina, para ser aprovada, leva-se muitos anos. E nós estamos numa luta contra o tempo, né? Há também um outro aspecto que me foi dito recentemente por uma pessoa que eu respeito muito, não só um grande médico, mas foi CEO de alguns laboratórios internacionais, que, apesar da gente ter aquela restrição, vacina chinesa, o vírus veio de lá, sei lá se foi provocado, se não foi, se é guerra biológica ou não, que são os assuntos em discussão, mas, segundo a informação dele, é uma informação que eu confio bastante, por ter sido um CEO de laboratórios, é que todas essas vacinas que estão aí sendo testadas pelo mundo afora, todas elas possuem componentes chineses. Quer dizer, não é só uma exclusividade da vacina da Sinovac, no caso, né? Todas têm alguns componentes chineses e a China realmente, segundo ele, que esteve lá pelo menos 3 ou 4 vezes, está muito avançada na prática de estudos de questões de vacinas e outros mais. Os laboratórios lá são praticamente coisas alucinantes, né? A China desenvolveu uma tecnologia absurda. A gente tem essa restrição. Eu mesmo falei que se a vacina chinesa for a primeira, que eu ia esperar o pessoal tomar a injeção primeiro. Mas a gente sabe que, uma vez liberada pela Anvisa, pelo Instituto Butantan, que até então são institutos de credibilidade, né? A gente não tem como dizer não. E até pelo fato dessas outras vacinas também terem componentes chineses. Eu acho que o presidente Bolsonaro perdeu, mais uma vez, a oportunidade de deixar quieto para não se transformar isso em mais uma disputa política. Isso, se a vacina é certa ou não, quem tem que dizer é quem entende, não nós que somos leigos. Desembargador Nelson Calandra, o seu entendimento, como eu destaquei aqui sobre a necessidade de aguardarmos as apurações, não se sabe nem exatamente se ele estava, o paciente que morreu, esse homem de 33 anos, se ele tinha tomado a substância ou se ele tinha tomado o placebo, né? Então a gente precisa aguardar tudo isso ser apresentado. Sua avaliação. Para dizer mais uma vez que é lamentável que o mundo tenha chegado a esse impasse. Do macarrão dos italianos à esfirra dos árabes, tudo veio da China, de algum modo, né? Então, essa nossa tradição de trazer coisas da China, ela vem desde o nosso querido Marco Polo, né, que fez a volta ao mundo aí e trouxe essas maravilhas para o nosso mundo. O macarrão dos italianos e a culinária árabe, muita coisa que a gente encontra no mundo árabe. E a pólvora, né? Descobriu a pólvora. Os chineses descobriram a pólvora. Virtualmente a frase é essa, certo, Piero? Raul é sempre muito querido. E dizer também que o Patinho Feio assumiu a presidência da República, porque o presidente Bolsonaro ele era do baixo clero na Câmara Federal. O Raul lembra disso. Nós estivemos com ele lá uma vez, conversando, e ele brincava muito comigo. E uma vez dei a ele o diário de um presidente, que o Fernando Henrique escreveu, e botei na mesa dele e falei, trouxe de presente para você. Ele falou, imagina, cara, isso é praga que você está me rogando, e acabou virando presidente da República. Mas essa ascensão de alguém com uma trajetória diferenciada, com toda a formação militar que ele tem, ela traz grandes perplexidades, porque ele é uma pessoa mercurial, igual o Trump, né? Às vezes explode, às vezes é um santo, às vezes é um demônio. E, às vezes, solta frases que não tem a menor razão de ser. E essa é uma delas. A minha primeira lição de medicina legal com J.B. Oliveira, que foi um dos grandes médicos legistas do Brasil, ele diz, olha, vida humana, você vai saber se o bebê respirou ou não para dizer se ele viveu ou não. A prova chama-se
o nome é complicado, hidrossimásia hidrostática de Galeno, que você vai detectar se naquele pulmão entrou ar ou não. Então, todo ser humano vai morrer de insuficiência respiratória, porque o que mata o homem é parar de respirar, né? Então, pegar e ficar condenando uma pesquisa porque alguém morreu e pode ter morrido e todos nós vamos morrer um dia de insuficiência respiratória, porque o coração para, o pulmão para, né? Lógico que há causas coadjuvantes. Eu acho que essa questão da caminhada para a vacina, que virou uma disputa política, porque acho que o chinês é que soltou o bicho, acho que o chinês é culpado. O chinês não é culpado de nada. Culpados somos nós, que criamos uma sociedade que maltrata o meio ambiente, uma sociedade que produz coisas que não pode descartar, né? E eu acho que é isso. Nós temos que refletir. E a Anvisa, com toda a cautela e respeito que merece, né? Ela se tornou, muitas vezes, pedra de tropeço para o avanço da ciência médica. A cautela você deve ter quando você está numa situação normal. Cautela e meia você tem que ter quando você está numa pandemia. Então, hoje, não é 20 anos atrás. Hoje, o Raul fala com os primos dele no Líbano pelo telefone, imediatamente. Eu falo com a minha filha nos Estados Unidos imediatamente. Então, essas pesquisas não são pesquisas corococó, são pesquisas novas, modernas, que têm uma capilaridade, uma coisa muito rápida. Então, não vamos ficar 20 anos para descobrir uma vacina. É como eu penso. Mário Marinho, sua análise. Pois é, Mauro, é o seguinte. Primeiro, é lamentável que o presidente se coloque mais uma vitória do Jair sobre o Dória, que ele quer falar, né? Como se limitasse isso, é uma briguinha dos dois. Não são vidas, 100 mil brasileiros morrendo, milhões no mundo todo. Agora, toda vez que vai se testar uma vacina, esse período de teste é um negócio muito sério. Então, você pega, por exemplo, uma pessoa que está fazendo serviço de voluntário, está fazendo teste, esse cara atravessa uma rua e morre, atropelado. É preciso, nesse exato momento, de parar o teste, porque é preciso saber se esse cara morreu porque foi atropelado, certamente sim, porque foi atropelado, mas por que ele foi atropelado? Ele pode ter sentido mal em decorrência do remédio que tomou. Pode ser uma consequência do remédio. Ele pode ter desmaiado, ele vai ser atropelado. Então, é preciso realmente parar. Agora, quando isso é feito, quando chega-se a esse ponto, é preciso imediatamente avisar, como foi o caso lá de Oxford. E quando Oxford suspendeu a produção os testes, né? Suspendeu a aplicação dos testes, a Anvisa aqui no Brasil não falou absolutamente nada. Nada. Agora, no dia que o Dória avisa que, a partir do próximo dia 20, já será possível testar mais brasileiros e tal, no mesmo dia, a Anvisa vem e suspende o Butantan. Gente, o Butantan é um instituto acima de qualquer suspeita, acima de briga de Dória, de Jair Bolsonaro. É uma coisa seríssima, e são vidas humanas. É um absurdo, realmente, que o presidente da República, mais uma vez, quer falar dessa bobagem. Aliás, fala bobagem demais, mas essa agora foi um absurdo. 12h31, você acompanha o programa Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo. Estamos também no Litoral pela Rádio Universal AM 810 de Santos e ainda nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. O próximo tema aqui para análise e debate da nossa bancada: o Brasil ainda não se manifestou em relação à vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos. A postura, segundo o governo, é adotada por prudência, já que alguns estados não finalizaram a contagem oficialmente. Pesa também neste silêncio o fato de Donald Trump, o candidato defendido publicamente por Bolsonaro, não reconheceu a derrota. E, no entanto, líderes de quase todos os países do mundo e até mesmo do Partido Republicano já parabenizaram Biden pela vitória. Jafé, eu começo com você essa. Olha, Mauro, se você me permitir,
eu gostaria de ser o último da turma, porque eu acho que você é a única voz discordante aqui. Então, eu prefiro ouvir o comentário dos meus queridos amigos para fazer o contraponto no final. Então, vamos lá. Eu vou começar com o Pinheiro Pedro. Pinheiro Pedro, de um lado, prudência, cautela do presidente Jair Bolsonaro, ou posicionamento personalista, amizade em relação ao Trump. De qualquer forma, é uma descortesia, não? Raul, está me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, estou aqui, estou na escuta. Eu tinha certeza que o Raul ia fazer isso, eu já sei por quê. Eu li o seu artigo hoje de manhã. Mas, olha, qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte. Primeiro, vamos ver pela eleição, né? A eleição americana, ela não foi uma eleição qualquer. Pela primeira vez, houve uma massa de eleitorado votando num candidato e votando no outro. Se Biden foi o presidente com o maior número de eleitores da história dos Estados Unidos, o Trump foi o candidato derrotado com o maior número de votos da história dos Estados Unidos também. E o que acontece? Qual é a lição que a gente pode extrair daí? Não foi uma luta entre só dois candidatos. Foi uma luta de posturas em relação à cultura norte-americana. Uma luta que sofreu problemas, como nós estamos sofrendo também no Brasil. Né? Trump ele foi eleito motivado por uma mobilização em favor dos valores básicos dos Estados Unidos. Ele foi eleito contra o esquerdismo, contra aquele politicamente correto que estava alcançando áreas hegemônicos, contra a concentração econômica globalista. Né? E isso realmente é um mal. Agora, a xenofobia, a ignorância que foi germinada no governo dele, despertou o que há de pior na direita em qualquer parte do mundo, que é a postura anti-intelectual, a aversão ao cosmopolitismo, o estímulo à arrogância, o racismo, o preconceito sexual, a violência, o desprezo, principalmente ao pluralismo, à pluralidade de ideias, o desprezo à ciência e à diversidade. Foi contra isso que a maioria do povo americano votou. E votou nos democratas. E nos Estados Unidos, a votação se faz pelo povo, mas ela representa os estados. E então, o povo, majoritariamente votando em cada estado, acaba determinando que cada estado remeta para o colégio eleitoral os representantes desta vontade da maioria. E é o que está acontecendo. E aí vem o segundo ponto, que é o segundo detalhe muito importante nessa história toda, que é o seguinte: Biden foi eleito pelos colégios eleitorais de cada estado e vai ser representado pelo colégio eleitoral, que é a reunião dos estados. Porque os Estados Unidos da América é uma verdadeira federação. Então, os estados são autônomos. A justiça dos estados ela tem uma grande força de jurisdição, uma grande autonomia, né? E ela tende a prestigiar, né, o sistema democrático que já conta com mais de 200 anos e que, bem ou mal, vigora nos Estados Unidos. E aí, vamos ser sinceros, em qualquer fraude eleitoral, qualquer uma, o mais ordinário investigador, ele inicia a investigação desconfiando da denúncia. Por quê? Porque, geralmente, o fraudador derrotado é o primeiro a apontar as evidências da própria ação. E ele faz isso na certeza de que irá melar o pleito. Os republicanos têm um largo histórico de fraudes nos Estados Unidos. Os democratas também colecionam as suas. Então, o que a gente tem? No mundo todo, fraudes ocorrem até na escolha do Papa, quanto mais de um centro acadêmico. Não assusta, né? Isso existe em qualquer parte do mundo. Nos Estados Unidos, eles já decidiram. Há um volume de delegados,
uma maioria expressiva, representada pelo volume de estados importantes e estados menos importantes que formam o colégio eleitoral. Essa maioria já está consolidada, ela não vai se alterar por resultados que podem ser obtidos num ou no outro condado. É totalmente diferente do que aconteceu, por exemplo, em 2000, quando a decisão entre os dois candidatos ficou restrita à Flórida. Não é o que está acontecendo agora. A Flórida então, e por a pequena coisa margem, certa né? que nós podemos ter nisso é o racha dos republicanos, que é grande, né? E o esperneio do Trump contra a vontade do próprio partido. Anotem isso, né? Ele está trucando um sistema eleitoral que funciona, bem ou mal, há 200 anos. Isso não vai rolar. E aí vamos chegar no Brasil. Ora, se o país que detém o maior sistema de inteligência do mundo, que é o Estado de Israel, tradicional aliado dos republicanos, já reconheceu a derrota de Trump, o que nós estamos esperando? Mário Marinho, vamos falar da questão das narrativas. O Trump não reconhece a derrota, fala em fraude, não apresenta provas da fraude. Eu li aqui na coluna do professor Reinaldo Polito no UOL, ele diz assim, parece que a disputa entre os norte-americanos está longe de ser definida, ou porque os fatos mostram determinado caminho, ou porque as narrativas dizem que os fatos não foram contados com a verdade exigida. Acho que está mais para narrativa, viu? Está mais para narrativa. Olha, sem entrar em todo... Já foi bem explanada aí na situação política eleitoral dos Estados Unidos, mas nós estamos diante de um fato, né? O homem foi eleito. E assim foram em outras ocasiões, aconteceram em outras ocasiões, que antes mesmo de ser declarado oficialmente eleito, todo mundo cumprimentou. Nós vimos aí que até na época do militarismo, o Figueiredo cumprimentou o presidente que foi eleito na época, né? Todo mundo já sabe que ele foi eleito e não vai ter viravolta. O nosso presidente aqui, o brilhante nosso presidente, está querendo apenas, então, somente achar uma saída aí. Ele que disse que ia lá na posse do Trump, que ia fazer isso, fazer aquilo. Ele não quer dar o braço a torcer que o homem perdeu, sabe? É aquele raciocínio obtuso dos terraplanistas, sabe? Que tem esse tipo de raciocínio. Ele devia se mancar e reconhecer o homem como presidente eleito do Estado. Desembargador Calandra, as implicações dessa, vamos falar em descortesia, né, do presidente Bolsonaro em relação ao Biden e não cumprimentá-lo pela vitória. Eu acho que é perfeitamente compreensível a atitude do nosso presidente, porque talvez falte no Brasil um chanceler de verdade, não uma pessoa que se curve ao presidente, que faz tudo que o presidente manda fazer. E nós temos, fora do Brasil, um adivinho que não está mais adivinhando. Se o adivinho adivinhasse, ele ia dizer que o Biden ganhou a eleição, para o Bolsonaro estava resolvido o problema. Então, eu acho que a diplomacia brasileira, às vezes, tem dado um passo atrás, onde deveria dar um passo à frente, porque é normal esse reconhecimento. E foi citado aqui o Estado de Israel, né, que Israel, que tem todos os sistemas de inteligência possíveis e imagináveis, está reconhecendo a vitória do Biden. E eu tive um primo que trabalhava no serviço de inteligência do Exército, que era coronel de Exército, e 14 anos antes do Lula ser eleito, ele falou: o Lula vai ser eleito no ano tal com tantos votos, que era um adivinho dos planos de inteligência do Exército. Ele era um cara que mapeava o que ia acontecer na política brasileira para dentro das Forças Armadas. E realmente o Lula foi eleito, para mim não foi surpresa nenhuma, porque a política é cíclica. E o Trump esgotou o povo americano com o tanto de acertos que ele fez, mas o tanto de bobagem que ele diz, como essa construção de um muro da vergonha em pleno século XXI, para dividir Estados Unidos e México. Eu acho que os Estados Unidos deve mais ao México do que o México aos Estados Unidos. Então, essas coisas absurdas, e eu falo isso porque tenho uma filha que é americana, tem nacionalidade americana, mora lá há décadas. E ela própria
que já teve do lado do Trump, hoje em dia está esgotado com o Trump e quer o Biden como presidente. E saiu na rua para fazer carreata de máscara, com aquela coisa toda, para comemorar um presidente novo. E a história de vida do Biden recomenda que seja reconhecido como presidente eleito. Eu que fui juiz eleitoral, que trabalhei com cédula de papel, que sei o tanto de coisa que pode acontecer, mas quando a verdade é evidente, os fatos falam por si. Nem sou eu que falei isso, foi Agatha Christie há dezenas de anos atrás. Desembargador Nelson Calandra, e eu vou citar de novo aqui o professor Polito, porque ele destacou essa frase, no final da coluna dele sempre tem as dicas, as super dicas da semana, e ele fala dessa frase: cada um pode ter a sua versão, mas a verdade só se sustenta nos fatos. Agora o Raul Jafé, que quis ficar por último. Que eu sou o fator discordante aqui, né? Respeito as opiniões muito boas de cada um, claro, pessoas brilhantes. Eu, democrata que sou, respeito a opinião de todos, foram muito boas. Eu acho que dá para. Sempre soube que ele era democrata, hein? Nosso ouvinte telespectador pode ter uma boa definição. Do mesmo jeito que eu falei que eu apoio Bolsonaro, eu digo que eu apoio o presidente Trump, que, na minha opinião, só não foi eleito porque a pandemia o pegou de surpresa e eles não souberam lidar direito com a pandemia, como, aliás, grande parte dos países do mundo não está sabendo lidar direito com a pandemia. Isso para os Estados Unidos foi um fator fatal, que, na minha opinião, foi o principal motivo da derrota do Donald Trump, porque, na parte econômica, os Estados Unidos enfrentaram uma bonança extraordinária. O povo lá estava bastante satisfeito. Eu também tenho muitos amigos e conhecidos lá nos Estados Unidos. Todos eles eram Trump. A segunda questão, a questão da descortesia citada aí, né, a questão da descortesia, eu discordo, porque nós temos que, da mesma maneira que o Brasil ainda não reconheceu, através do seu presidente, a vitória de Biden, na verdade, China também não, Rússia também não, Turquia também não, e mais outros países importantes também não reconheceram, aguardando o resultado oficial, que eu acho que nós temos que fazer. Pessoalmente, eu acredito que o Biden é o presidente americano, mas isso não vai ser revertido, mas o resultado tem que ser aguardado. Então, cada país pode se precipitar e já cumprimentar, é um direito, como outros podem aguardar o resultado oficial. Em segundo lugar, ou talvez por último, que eu gostaria de salientar é o seguinte: na minha opinião, o presidente Donald Trump foi o presidente americano que mais valorizou o Brasil. Ele entendeu a importância do Brasil contra a esquerdização da América do Sul e deu toda a força ao Brasil, inclusive quando ele percebeu claramente as intenções do resto do mundo de nos agredirem e de quererem tomar a nossa Amazônia, que é um desejo da Europa. França, Alemanha, sempre correram atrás da nossa Amazônia, e ele foi o que saiu em defesa do Brasil. Não só isso, mas colocar o Brasil na OCDE, que nos coloca entre os países principais do mundo, coisa que os outros não querem, e duvido que na mão do democrata Joe Biden vai caminhar o processo da OCDE como caminharia nas mãos de Trump. Então, eu quero, na minha opinião, dizer o seguinte: foi o presidente americano que mais valorizou o Brasil e que não nos tratou como colônia, como alguns falaram. Pelo contrário, como importante aliado. Eu fico triste com a derrota do Trump, apesar de conhecer esses defeitos que ele tem, inúmeras coisas erradas, não tenho dúvida, mas ele é um defensor da família norte-americana e das tradições americanas, como acontece aqui no Brasil com o presidente Bolsonaro. Tradições de família. Então, é por isso que eu sou uma voz discordante. Fiquei triste com a derrota de Donald Trump, né? E, infelizmente, vamos ver quais as consequências que isso trará para o Brasil. Pessoal, agora eu vou acrescentar na nossa mesa do programa Gente que Fala o advogado e economista Daniel Matos. Daniel, seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Bem, agradeço pelo convite. Uma boa tarde aos colegas. Vamos falar sobre as questões econômicas que vieram ou virão ou já estão vindo, né, na esteira da eleição
americana, as perspectivas para o câmbio, para o nosso câmbio aqui para o fim de 2020, seja por influência das eleições americanas ou seja aqui pelo nosso mercado mesmo. Tá. O câmbio agora se encontra na casa dos 5,40, 5,30, 5,40, tá? Segundo o relatório Focus, a perspectiva é que encerre o final do ano na casa dos 5,45, tá? O câmbio atual está precificando a eleição do presidente Biden, né, o atual, né, que vai assumir no ano que vem. O câmbio ele ainda continua, de uma certa forma, desapreciado em relação ao dólar, porque o Brasil necessita resolver e aprovar logo a questão administrativa e a reforma tributária, né? Porque em termos econômicos, o câmbio ele só se encontra nesse patamar principalmente em razão do risco país, em que há o receio de que a dívida pública alcance algo em torno de 97% do PIB, né? E isso, por enquanto, deixa o dólar, a paridade real dólar na casa de 5,40, 5,45. Existe uma perspectiva que para o próximo ano o câmbio fique entre 5,20 e 5,21. E a questão da Bolsa de Valores, que subiu mais de 7% nos últimos 3 dias, também tudo isso por conta dos resultados da eleição americana? Isso, esse principalmente em razão da eleição norte-americana, porque o Biden ele tinha uma proposta de aumentar a tributação sobre a renda e modificar a tributação sobre heranças, né? Que aqui no Brasil a gente tem um imposto chamado como ITCMD, né? Ocorre que aumentando isso, você gera uma fuga de capitais, né? Então, boa parte desse recurso que voltou para a Bolsa de Valores podem ser de investidores brasileiros que tinham feito o hedge, que é uma operação de segurança no dólar, para enfrentar esse período de crise, e outras de investidores estrangeiros que agora vão arriscar mais em economias de países em desenvolvimento ou economias emergentes, né? E isso, de uma certa forma, contribui para o desenvolvimento da atividade econômica na B3. Eu acredito que até o final do ano é capaz que ela chegue a algo em torno de... Hoje está chegando a 105 mil pontos, mas eu acredito que chegue em uma casa de 110 mil pontos. Muito bem, este foi o Daniel Matos, economista, advogado, fazendo uma análise para a gente sobre a situação do câmbio aqui no Brasil e também da Bolsa de Valores, a partir agora aí dentro dessa esteira das eleições norte-americanas. Daniel Matos, muito obrigado pela presença mais uma vez. A gente se vê aí nos próximos dias. Ok, obrigado. Boa tarde. Um prazer aos colegas. Até, tchau. Pessoal, 12h51 aqui no programa Gente que Fala. Antes do nosso próximo assunto, eu vou ler aqui uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Pessoal, aqui na cidade de São Paulo a gente está fazendo a nossa parte, tanto que agora entramos na fase verde da quarentena, algumas atividades que estão já com as suas portas abertas, são as lojas, shoppings, parques, academias, salões de beleza e restaurantes, funcionando, claro, com algumas restrições. Isso faz parte de um processo para que logo mais tudo melhore. E é importante ter em mente que a pandemia não acabou. Para continuar se protegendo, para continuar protegendo a quem amamos, temos que continuar nos cuidando. O coronavírus ainda é um grande desafio. Não é hora de baixar a guarda, e sim de redobrar os cuidados. Então, continue preferindo fazer mais atividades em casa. Se tiver que sair, já sabe, máscara sempre, seguindo as regras obrigatórias aqui na cidade de São Paulo. Não se esqueça sempre de lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel. A transmissão do vírus também ocorre por meio de objetos de uso pessoal, como copos, talheres, e então não compartilhe esses objetos de uso pessoal. E quando estiver na rua, evite aglomerações, mantendo o distanciamento social. Estamos juntos nessa. Quando você se cuida, cuida de todos ao seu redor, e assim continuaremos abrindo nossas portas para dias melhores. É uma mensagem da Prefeitura de São Paulo para você que acompanha essa edição do programa Gente que Fala. O nosso próximo assunto: a Europa é mais uma vez o epicentro da pandemia de Covid-19 e, para tentar desacelerar a segunda onda da doença, pelo menos 15 países europeus voltaram a recorrer ao lockdown, variando de restrições suaves a toques de recolher e novo fechamento do comércio.
Nos Estados Unidos, o vírus deixou de se concentrar em grandes cidades e se espalhou pelo país inteiro. E na semana passada registrou por 3 dias seguidos recordes da doença no mundo. O último deles, na sexta-feira, foram 620.536 novos casos, 9.202 mortes em apenas 24 horas. Desembargador Calandra, a gente observando tudo isso acontecer, e também observamos acontecer quando da primeira onda, e não conseguimos chegar aqui um denominador comum naquilo que se falava que era o equilíbrio entre a proteção da saúde e a proteção da economia. Agora, a gente, olhando tudo isso de novo, vendo que os outros países estão fazendo, se essa segunda onda chegar por aqui, esse equilíbrio entre proteger a saúde e a economia pode existir ou é uma falsa dicotomia? Eu acho que o que é importante para nós, é essa questão do equilíbrio entre a economia e a pandemia. A economia é tão mortal quanto a pandemia, porque ela pode eliminar a vida das pessoas e pode implicar em propagação da pandemia. Eu acho que nós temos que fazer uma parada estratégica, repensar certas coisas, desde a Bíblia e dos livros sagrados de todas as religiões, a parte sanitária, os cuidados com a higiene humana, norteiam a história da humanidade há mais de 2.000 anos. E eu acho que proteger os vulneráveis, limitar as atividades coletivas, é algo que tem que ser feito, com pandemia e sem pandemia, porque o próprio mundo vai se redescobrir numa outra dimensão, num outro patamar, não é? Sim. Parar tudo, toque de recolher, medidas extremas, levam à destruição da economia, à destruição de vidas e patrimônios conquistados. Eu acho que nós temos que procurar proteger os vulneráveis, não juntar aglomerações e seguir no caminho da prudência. É isso aí que cura, que pode curar a Covid-19. Acho que preconceito é alguma coisa muito equivocada. Nós temos que... A medicina não é lugar para bruxaria, feitiçaria, o cara achar que tem poderes extraordinários. Okay. Né? E queria também homenagear o Raul Jafé pela posição que ele adotou aqui em relação ao problema estadunidense e ao seu posicionamento. Eu acho que é muito válido, né? E fico feliz de vê-lo sempre brilhando. Obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, Jafé, Marinho e Pinheiro Pedro, vamos dar sequência aqui bem brevemente nesse tópico, para a gente entrar no próximo ainda, que é a questão do ministro do Supremo, Cássio Nunes, que recebeu a ação, ele vai relatar a ação contra o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro, para ver se a gente consegue ter tempo de entrar nesse tema. Tá bom? Vamos lá, Pinheiro, a gente começa com você. Não, com referência a essa questão do coronavírus, vamos lembrar o discurso fantástico aí do presidente eleito Biden nos Estados Unidos, né? Ontem, né? Estabelecendo as medidas que devem ser estabelecidas. Vai montar uma comissão de alto nível, né? Vai se pautar pela ciência, né? E vai buscar caminhos que sejam efetivos e eficazes, né? Do ponto de vista do conhecimento, do patrimônio de conhecimento reunido nos Estados Unidos da América. Né? No Brasil, nós não somos diferentes, deveríamos já estar fazendo isso há muito tempo, e bons médicos no Brasil não faltam. Mário Marinho, bem breve. Tá, pois não, Mauro, é o seguinte, mas nós estamos, o mundo todo está diante de um inimigo totalmente desconhecido, nós todos já sabemos disso. E para você enfrentar um inimigo desconhecido, você tem que recorrer a quem conhece o assunto. Nós temos que seguir o que dizem os cientistas, as pessoas que sabem como combater e o que fazer. Não pode ir atrás de negacionistas que dizem que isso vai passar, que isso é uma gripezinha. Então, a gripezinha está matando milhões e milhões de pessoas. Então, vamos atrás, seguir os conselhos de quem sabe que são os cientistas.
Jafé, bem rapidinho esse tema para a gente passar para o Cássio Nunes. Eu, inclusive, agradeço, antes de mais nada, as palavras sempre elogiosas do meu querido amigo Calandra, que eu tenho a maior consideração. Muito obrigado, caro amigo. Passamos grandes jornadas juntos. Eu acho o seguinte, infelizmente, hoje, a gente, né, como falou muito bem o Mário, Maria, é uma doença desconhecida, nós não sabemos bem como lidar com elas, tanto é que o problema é internacional. Eu diria até que, nesse momento, nós estamos com baixa de casos, talvez até por causa do nosso clima. Então, você veja que ninguém sabe realmente o que acontece. O que nós temos que fazer é isso. Primeiro, ninguém pode ficar parado, trancado em casa. Isso já foi provado que não dá. O que as pessoas têm que fazer é levar as suas vidas. Agora, com cautela, com moderação, esse negócio de ficar aglomerado em barzinho, aglomerado em festinha, isso é realmente complicado. Se não tomar cuidado, essa segunda onda vai vir pelas aglomerações que estão se formando. Pessoal, vamos entrar aqui no próximo assunto. Eu vou pedir brevidade de todos também, porque temos perguntas da nossa audiência que o Pedro já está recebendo ali, o Pedro Schiavon, e para a gente também ter a possibilidade de atender a nossa audiência. Bom, o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes, será o relator da ação que pede a revogação do foro privilegiado concedido pelo Tribunal de Justiça do Rio ao senador Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha lá da Alerj. O que a gente pode esperar, Raul Jafé, sobre a atuação do ministro Cássio Nunes, que é um garantista crítico da Lava Jato? Eu fiquei muito decepcionado com a escolha do presidente Bolsonaro em cima do ministro Cássio. Eu esperava outros nomes, como, por exemplo, o filho do nosso querido Ives Gandra, né, que é também um grande mestre, e outros grandes nomes que nós tínhamos aqui, né, que eu gostaria que estivesse no lugar do Dr. Cássio. O Dr. Calandra deve conhecê-lo bem melhor do que nós. A princípio, foi decepcionante a escolha do presidente Bolsonaro. Só tenho, nesse momento, a torcer para que ele consiga fazer um bom trabalho, ao contrário de muitos dos seus pares que, infelizmente, decepcionam totalmente a população brasileira. Pedro, bem brevemente, o Supremo tinha definido em 2018, né, a questão da restrição do foro privilegiado apenas para crimes que estejam relacionados ao exercício do mandato dos políticos. E isso é esse ponto que é questionado pela ação da Rede Sustentabilidade, que caiu nas mãos do ministro Cássio Nunes para a relatoria. Ele vai manter, eu não tenho nenhuma dúvida. Já é uma decisão assente. Ademais, isso daí vai ser decidido por maioria, vai manter. Acho que vai ser mais uma das inúmeras derrotas que o Flávio Bolsonaro tem colecionado no Supremo Tribunal. Ele mantém a liminar e depois cai lá adiante, né? E outra, vamos ver como é que o novo ministro fala nos autos, né? Como diz o doutor Calandra, né? É onde ele deve falar, né? Nos autos, né? Vamos verificar. Doutor Calandra, a sua avaliação, eu disse que caiu nas mãos do ministro Cássio Nunes, na verdade não caiu, ele herdou, né, do ministro Celso de Mello, que se aposentou e ele ocupou a vaga, assumiu a vaga. Mas vamos lá, bem brevemente. Eu acho que o que é preciso a população entender é que nós, juízes, quando somos nomeados, o nosso compromisso é com a Constituição. O Cássio Nunes era um desembargador no TJDF, TRF1, melhor dizendo, e de lá ele foi alçado a ministro supremo. Ou seja, ele já está acostumado a proceder julgamentos. E o nosso compromisso, quando integrante do Poder Judiciário, eu digo isso, eu fui nomeado por um governador em 1980 e nunca me senti comprometido com quem me nomeou, porque eu prestei um concurso e fui nomeado porque foi classificado. E o Cássio foi nomeado porque foi escolhido pelas suas condições técnicas. É um bom julgador lá no Tribunal de Brasília e foi por isso que foi escolhido, e mais outras influências que a gente sabe que existe. Eu tenho certeza que ele vai agir com imparcialidade. Eu sou completamente contrário a foro privilegiado para qualquer autoridade. Eu acho que não devia existir isso. Que se o juiz é bom para me julgar, tem que ser bom para julgar o meu vizinho. Você não pode estabelecer comportamentos estanques. Eu acredito que ele está livre para dar um pronunciamento independente e poderá dar uma fundamentação que muda a interpretação dos demais.
tribunal é isso, sempre está em construção alguma alteração. Embora no Supremo o que deveria existir é a obrigatoriedade do precedente. Assim como o Supremo obriga nós, juízes que estamos abaixo dele, a seguir os precedentes dele, ele próprio tem que seguir os precedentes que ele cria, a não ser que haja um motivo muito extraordinário para mudar. Mário Marinho, sua avaliação bem rapidinho também, para a gente ir para as perguntas da audiência. Olha, eu desejo muita felicidade aí ao novo ministro do Supremo Tribunal, o Cássio Nunes, né? Ele chega cheio de polêmica, mas eu espero que ele tenha muito sucesso e que ele ajude a resgatar a credibilidade do STF, cuja imagem está muito arranhada no Brasil. Pessoal, agora vamos para os questionamentos aqui, as perguntas da nossa audiência. São várias, eu vou pedir brevidade também. Vamos fazer aqui uma corrida de cavalo, né? O seu Jaime do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente, ele pergunta o seguinte para você, Raul Jafé: como é que fica o povo quando o presidente da nação e o governador do estado mais importante do país travam uma guerra particular? Querido Jaime, um grande abraço, meu querido. É o tal negócio, uma guerra política, né? Uma guerra de sucessão, como se diz. Quem será, né, o presidente da República? O Dória vai tentar? O presidente Bolsonaro vai para a reeleição? Infelizmente, é uma coisa muito triste. Os interesses da nação têm que ficar muito acima dos baixos interesses políticos. E ele não. Quem te manda um abraço aqui também, sempre, toda vez que você participa, o Adriano, do Cambuci, né? Parabeniza a todos. Adriano. Manda um abraço para o primo Raul. Querido primo, um grande abraço. Está nos ouvindo lá de Ibiúna, da sua chácara. Um abraço à família, meu querido. Pinheiro Pedro, Luciana Massagli está com a gente no nosso Facebook. Ela pergunta até que ponto o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, como anunciado por Biden, é realmente significativo. Luciana, eu acho extremamente significativo. Eu sempre fui um cético e um crítico do Acordo de Paris, mas eu não nego a emergência climática. Ela existe, né? E medidas precisam ser adotadas conjuntamente em todo o globo, né? Acho que o principal efeito desta mudança de postura na política externa norte-americana é efetivamente os Estados Unidos abraçar, né, a adoção de medidas efetivas e eficazes para o controle das alterações climáticas por meio do controle das emissões, né? Principalmente pela alteração da matriz energética. Eu não tenho dúvida de que isso irá se refletir sobre o nosso território, né? Posto que o Brasil é o terceiro maior emissor, sendo que 80% das suas emissões advêm do desmatamento. Então, nós temos já um trabalho muito forte e real e efetivo na área de energia, de alteração de fontes, e agora, com certeza, seremos compelidos internacionalmente a controlar nosso desmatamento. E bem rapidinho também, Pinheiro Pedro, você destacou o terceiro emissor e em grande parte por conta do desmatamento. Agora, uma pergunta minha. Com o retorno dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, o Brasil será mais cobrado no seu papel? Vai ser mais cobrado, eu não tenho nenhuma dúvida. O próximo passo no concerto internacional é Estados Unidos, Europa e, anote, hein, a Ásia começarem a estabelecer o ciclo de vida dos produtos exportados do Brasil, inclusive com o cálculo, com o balanço de massa das emissões de gases de efeito estufa na produção e no embalamento das commodities. Marinho Marcos de Pinheiros pergunta: os campeonatos de futebol, na forma como estão sendo disputados, com os estádios vazios, são viáveis, tanto financeiramente quanto para a saúde dos envolvidos? Não são viáveis, não são viáveis. São emergenciais, né? Essa é a forma que se encontrou nesse exato momento, sem público. É ruim para o futebol, porque o futebol vive da emoção do torcedor, da presença do torcedor, e vive também financeiramente da presença do torcedor, não é só do patrocinador. Então, não é viável, mas é o que temos para o momento. Desembargador Nelson Calandra, Roberta Andrade com a gente no nosso Instagram pergunta: por que temos visto tantas investigações do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, sobre a atuação de juízes, como no caso Mariana Ferrer, e também do juiz que liberou os jovens que foram presos em flagrante numa estrada com 135 quilos de maconha? Tudo isso são circunstâncias, hoje em dia, desde 2005, né, quando foi instituído
o CNJ, ele passou a investigar, e houve até uma frase folclórica da ministra Eliana Calmon, que eu não vou repetir, que foi uma das coisas mais desagradáveis que ela inventou enquanto integrante do Poder Judiciário, mas nós, juízes, estamos sempre tendo que dar satisfação ao CNJ. Isso é bom. Significa que o juiz é fiscalizado pelo tribunal, por suas corregedorias, e pelo CNJ, onde nós temos representantes da advocacia, do Senado, da Câmara e de outras categorias profissionais, só não tem a Justiça Militar no CNJ. E nós fazemos questão de relatar e informar. Eu acho que isso não quer dizer que o juiz está errado. O caso Mariana Ferrer, eu queria, se você me der um minuto para tentar explicar isso, o juiz criminal, se ele pega e dá um pito no advogado do réu, uma coisa muito forte, e o advogado vira as costas e vai embora, está anulado o julgamento, não é? Então, o processo, ao invés de ir para frente, volta para trás, você tem que fazer tudo de novo. Você imagina, nesses tempos de pandemia, o que é realizar uma audiência como essa. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que respeito muito a digital influencer Mariana Ferrer, a dor que ela teve nesse confronto, nesse episódio. São novos tempos, novas pessoas, novas realidades, e o juiz fez aquilo que está escrito no livro que tem que fazer. Ele evitou, se ele pega e dá uma bronca muito pesada no advogado, anula o processo criminal. O advogado vira as costas e vai embora, porque é um advogado que estava ali para provocar uma situação. Então, o que é preciso é imaginar que juiz, às vezes, tem que agir com parcimônia, e se o réu tiver que ser acusado, tiver que ser condenado, ele vai ser condenado no tribunal. A prova está gravada e está ali estampada. Não tem nada mais, nada menos. Se a vítima se sentiu ofendida, se ela se sentiu violada em alguma prerrogativa que ela acha que tem, nós temos na Espanha uma cadeira na universidade que chama vitimologia. Nós temos que olhar, em primeiro lugar, para a vítima, não pelo autor do delito, o cara que cometeu um latrocínio, que matou uma pessoa. Nós temos que olhar sempre pelo lado da vítima. E o juiz Sim. pode ser investigado e não tem por que censurar um juiz que não anulou um processo. Sim. Everton Martins, do nosso canal no YouTube, pergunta para você, Marinho, bem rapidinho: o engajamento político de atletas como Megan Rapinoe, do futebol, e LeBron James, do basquete, foram cruciais para as eleições americanas, ele afirma, né? E por que aqui nenhum atleta se envolve nessas questões? Aí ele pergunta. Nós temos um histórico na tradição de que não se discute religião, não se discute política, não se discute futebol. Eu acho que se discute religião, se discute futebol e se discute política. Porque quando se fala em discutir, não está falando em brigar, não. Falando em trocar ideias, em chegar a um consenso. É assim que você chega a um consenso. É trocando ideias. São ideias conflitantes até chegar a uma posição boa. Eu espero que a gente chegue nisso num futuro bastante breve. Mário Marinho está com a palavra. Vamos para as despedidas. 5 segundos, bem rapidinho, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Um abraço. Tchau, tchau. Raul Jafé, a sua despedida, bem breve, 5 segundos. Uma grande alegria estar com essa mesa brilhante, esses amigos brilhantes aqui que são, né, comandados aqui pelo você, Mauro Fisma, com muita qualidade. Um grande abraço a Fausto, a Zenilda, toda essa equipe maravilhosa do Gente que Fala. Obrigado pelas palavras. Desembargador Calandra, 5 segundos. Meu abraço fraterno ao Fausto Camunha, que é o nosso decano, a Zenilda, a você, Mauro, e a nossa mesa querida. Um abraço fraterno a todos e que 15 de novembro seja um dia de recordar aquele bem precioso que nós temos, que é a nossa cidadania, a nossa república. Pedro, 5 segundos. Olha, como sempre, é um prazer estar aqui com você, dividindo essa mesa maravilhosa. Quero deixar aqui o meu abraço, já dei a toda a equipe do Fausto e a você. E quero abraçar aqui o meu amigo Raul Jafé, sempre é um prazer estar com você, o desembargador Calandra e ao Mário Marinho. Viu? Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço.
Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Sem tempo para mais nada aqui, apenas o agradecimento também a você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Valeu, audiência, até amanhã, tchau, tchau.